Querido, nós queremos compartilhar com vocês uma porção das Sagradas Escrituras. Nós queríamos, nesta noite, falar sobre a obra medianeira e meritória de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidá-los a abrir a Bíblia, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 8. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 8. Estou lendo aqui na versão atualizada. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Que Deus se digne a nos abençoar com o que lemos na sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Agora, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e peça que Deus, nesta noite, fale o seu coração, porque eu já disse aqui, torno a repetir, eu não tenho essa capacidade. Minha capacidade é apenas de falar aos seus ouvidos, através desse sistema de som, daí para diante uma obra exclusiva da graça de Deus. Que Deus não usar de misericórdia e não falar o seu coração é ruim para nós. Então peça a Deus nesta noite que use de misericórdia e se lembre de nós, ministra nossas almas que tanto carecem de ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua presença conosco nesta noite. Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos reunidos aqui em tua casa para apresentar ao Senhor o culto que lhe é devido. Queremos te agradecer por esse privilégio e por essa oportunidade. Agradecemos ainda, ó Deus, pela tua presença conosco nesta reunião. A tua palavra nos revela e a tua fidelidade garante que o Senhor está presente nos cultos da igreja todas as vezes que ela se reúne para a celebração em nome de Jesus. Vamos ter servido nessa noite a ministrar nossas almas que tanto carecem de Ti. Abençoe cada vida que se encontra aqui no santuário e estende a Tua bênção para todos os nossos familiares, ó Deus, para as igrejas irmãs, para nossas congregações, e tudo o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique quietinho, desligue o celular, por favor, preste atenção. Queridos, Paulo, ele escreveu 13 cartas inspiradas por Deus, que fazem parte do cânone do Novo Testamento. 9 delas foram destinadas a comunidades locais, às igrejas da época, e 4 a obreiros, colegas seus de ministério, que estavam trabalhando na seara do Senhor. 2 a Timóteo, uma a Tito e outra a Filemão. São chamadas de cartas pastorais, uns chamam as 2 de Timóteo e Tito de pastorais e deixam isolada a carta de Filemão. Mas é bom olhar assim como Paulo escrevendo aqueles obreiros, colaboradores, sobre assuntos que eram de interesse da época. Timóteo, ele
estava com a responsabilidade de dirigir a igreja em Éfeso. É o que dá para entender o texto. Era um obreiro jovem, precisava de muita orientação. Ao ler essas duas cartas, você vai perceber que ele era uma pessoa que precisava sempre de um ânimo, de uma palavra de estímulo para poder continuar com um ministério eficaz. Então Paulo escreve duas cartas para ele, e nesse segundo capítulo Paulo fala sobre a responsabilidade da igreja de interceder por todos os homens, pelas autoridades constituídas, né, e em favor de todos os homens. E diz Paulo aqui que esse procedimento de intercessão, de oração por outros, pelos outros, agradava a Deus, era algo aceitável diante de Deus. E disse Paulo aqui no versículo 4, que Deus tem desejo que todos sejam salvos, que todos venham conhecer a verdade. Aí agora Paulo começa a falar sobre o grande mediador, né? Ele diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. E Paulo diz aqui: o qual deu-se a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Então eu queria nesta noite falar sobre esta obra medianeira que Cristo realizou na cruz, que permitiu que nós tivéssemos acesso à presença de Deus, né? Então, querido, esta obra medianeira, o mediador é uma pessoa que intervém entre duas partes visando um congraçamento. Eu vou explicar esse assunto para os irmãos observarem a importância de Jesus Cristo nesse programa redentor de reconciliação do homem com Deus. Esta obra, ela foi planejada pelo Deus único e verdadeiro. Observe que Paulo escreve sobre a exclusividade de Deus. Há um só Deus. Amém? Esse Deus que a Bíblia nos revela e que a natureza também. Na natureza nós encontramos uma revelação de Deus, o seu poder, a sua deidade, e todos os homens são proclamados a reverenciar e a cultuar a Deus. Por causa deste descaso para com a adoração a Deus, é que Deus entregou o homem a si mesmo, ao ditame de sua natureza inclinada naturalmente ao pecado. Aí vem os problemas, vem as aberrações, vem as coisas que entristecem o Espírito do Senhor, que fere a santidade de Deus, conforme Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 1. Então, este Deus é único e é o Deus verdadeiro. Não há outro Deus a não ser o Senhor, né? Há um só Deus. Há um só Deus. Esse Deus que a Bíblia revela, porque essa revelação de Deus através das Escrituras nós chamamos de uma revelação especial. Por quê? Porque Deus revela-se a si mesmo, o seu ser, o seu caráter, os seus atributos e a sua vontade. Então, quem quiser conhecer a Deus, abra a sua palavra e comece a ler, comece a meditar, e você vai ter um conhecimento pleno de Deus. Esse Deus é o Deus triuno. Nós estamos agora diante de um mistério que a palavra de Deus, né, ela nos apresenta, né? Justamente Deus é um Deus único, no entanto, ele subsiste em três pessoas. Nós chamamos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, é o único Deus, a mesma essência, que subsiste em três pessoas distintas. É isso que a palavra de Deus nos revela. Observe que quando Deus resolveu fazer o homem, o texto diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A nossa, observe que o pronome aí está no plural.
Então ali está mais de uma pessoa envolvida no ato criador, não é? Aí você vai perceber lá no Evangelho de São João que Deus fez tudo que existe através do seu Filho Jesus Cristo. E lá em Jó você vai entender que o Espírito de Deus nos fez, disse Jó, a inspiração do Todo-Poderoso nos deu vida. Então, querido, a doutrina da Trindade é uma realidade. Nós adoramos o Pai, adoramos o Filho e adoramos o Espírito de Deus. Amém? Por exemplo, quando Jesus mandou que a igreja fosse anunciar o Evangelho e que ela batizasse os novos convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Paulo impetra a bênção sobre a igreja de Corinto, ele diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Amém. Então, não há dúvida dessa doutrina, esse Deus único, há um só Deus. No entanto, a gente precisa entender o desdobramento dessa questão para termos uma compreensão correta de quem é esse Deus. Outra coisa, esse Deus é o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, olha, quando eu começo a olhar para os céus, as estrelas, leio alguma coisa sobre isso, a grandeza do universo, eu estremeço diante da grandeza e da magnitude desse Criador, que a Bíblia nos revela. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio, Deus criou tudo do nada, chamou a existência apenas com a palavra do seu poder. Veja, os irmãos, que autoridade extraordinária, que poder sublime, estupendo. Esse Deus é possuidor, e esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Lá no Salmo 24, nós encontramos o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Paulo também, ele diz o seguinte, quando ele chega lá em Atenas, no Areópago, aqueles filósofos, aqueles homens inteligentes, dado ao pensamento, ao mapa, digamos assim, da sociedade grega antiga. Aí Paulo olha, vai lá no santuário deles, observa os altares e encontra um altar que não tinha estátua nenhuma dentro dele. E tinha lá uma inscrição: ao Deus desconhecido. Então Paulo, ele lá no Areópago, ele diz para eles o seguinte: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, queridos, nós estamos aqui, como Paulo diz, há um só Deus. Esse é o Deus triuno, amém? O Deus todo-poderoso, o Deus vivo, o Deus verdadeiro e o Deus santo, que exige santidade do seu povo. Quando você vai estudar teontologia, ou a doutrina do ser de Deus, você vai encontrar que Deus tem atributos, tem características, qualificativos, digamos assim, especiais. Tem atributos que Ele não comunicou a ninguém. Nós chamamos os atributos permanentes de Deus, incomunicáveis. Quer dizer, por exemplo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, isso é exclusivo dele. Mas há uns atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis ou morais, que ele compartilhou com as suas criaturas, com os seres humanos: amor, verdade, justiça e santidade. Então, queridos, vejam agora a questão que eu estou colocando para falar sobre essa mediação através de Jesus Cristo, porque agora, observe que Paulo diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ora,
esse mediador é o que faz uma aproximação entre duas partes em litígio, que estão em inimizade, indiferença. Então Jesus, ele junta, ele une, ele media as demandas, tanto da parte de Deus como da parte dos homens. Agora veja, irmãos, quem somos nós? Aí você teria que dar uma olhadelazinha para o ser humano, conforme é revelado na palavra de Deus, porque nós somos pecadores por origem. Nós pecamos contra Deus. O texto sagrado, ele fulmina o homem quando diz o seguinte: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Quando é que todos pecaram? Em Adão. O pecado de Adão, além de ter a culpa, foi imputada à sua descendência, como também deformou no homem a imagem dele, a imagem de Deus no homem ficou corrompida por causa do pecado. Nós somos naturalmente inclinados ao pecado, ao erro. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa, corrupta, depravada. Então, como é que poderia haver uma comunhão, um relacionamento sadio entre o Deus santo, puro e verdadeiro, e o homem miserável, pecador, corrompido pelo pecado? Aí está o problema que Paulo apresenta. Como é que nós poderíamos nos relacionar com esse Deus que é apresentado na palavra, principalmente no seu atributo de santidade? Lá em Amós, diz o profeta, há uma palavra muito interessante, diz o seguinte: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Querido, nós somos criados por Deus para a sua glória e para o seu louvor. Mas o pecado nos tornou inimigo de Deus, separados de Deus, mortos espiritualmente. Quando Adão desobedece a Deus lá no Éden, ele atrai sobre si e sobre a sua descendência a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O drama do homem é a questão do pecado. Não é a questão, digamos assim, do casamento. É bom, casar é bom. É quando se tem uma companheira ou um companheiro, né, que consegue aquela convivência, né, pacífica, é bom. Até foi a minha pregação quando casei Paulo e Raquel, pastor Walter e Raquel. Casar é bom. Não disse o outro texto, no casar é melhor. Né? Casar é bom, né? Casar é bom. Mas veja, essa relação, né, do homem com Deus é uma relação conflituosa por causa do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. Todos morrem em Adão. Essa é a situação do homem sem Deus, do homem sem estar reconciliado pelo grande mediador, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que todos nesta noite ficassem bem cientes desta verdade, para a gente baixar um pouquinho, como se diz no interior, a crista. Nós somos menores do que nós possamos imaginar, queridos. Nós dependemos totalmente de Deus, da sua graça, da sua misericórdia e de seu amor. Se você observar o drama do Éden, do pecado, você vê que Adão recebeu de Deus todas as coisas favoráveis para viver uma vida extraordinária, um paraíso, um lugar de felicidade plena. Tinha tudo à sua disposição, mas tinha também um teste para ele. E ele fracassa naquele teste. E quando ele fracassa, ele arrasta consigo toda a sua descendência. Por isso que a Bíblia é bem enfática em dizer que todos morrem em Adão. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus e precisam de se reconciliar com esse Deus que é puro, santo e perfeito, é o Criador e que tem interesse na vida do ser humano.
Você está pensando que Deus não está interessado na sua vida? Saiba nesta noite, pela sua palavra, que Deus tem interesse profundo na sua vida, porque você foi criado para a glória dEle. Diga amém. Para a glória dEle. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por um firme propósito de Deus. E você precisa, nesta noite, aprender este caminho que lhe permite esta reconciliação através de Jesus Cristo. É que nós vamos ver adiante. Muito bem. Esta obra meritória, medianeira, ela foi protagonizada pelo Filho de Deus. Observe que o texto diz o seguinte: há um só Deus e um só mediador. Aqui a gente já vai descartar qualquer outro ser colocado entre o homem pecador e o Deus santo, puro e perfeito, para fazer essa intermediação. Aí, um dos mais graves problemas da igreja romana, a igreja da maioria, é justamente alçar a Virgem Maria a posição de medianeira entre Deus e o pecador. Por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós o quê? Pecadores. É isso, né? As pessoas pedem a Maria para interceder por ela a Deus. Ela sutilmente desloca o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro e único mediador, para um lugar inacessível e coloca entre Deus, Jesus Cristo, e o homem, a Virgem Maria. Esse é o problema mais grave da igreja romana, né? Por causa dessa medianeira que não é medianeira, porque o texto diz: há um só Deus e um só mediador. Um só, quem é? Aí o texto diz: Jesus Cristo, homem. Ou seja, há uma ênfase no Filho de Deus. O que eu disse aqui, os irmãos, que a deidade compõe-se de 3 pessoas, não é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Para resolver este problema do pecado do homem, da inimizade do homem, Deus Filho se fez carne, assume uma natureza humana. Olha, lá em João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No versículo 14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o próprio Deus se humanizou, assumiu uma natureza humana, o Filho de Deus, para oferecer a Deus um sacrifício que permitisse uma reconciliação entre o miserável pecador e um Deus ofendido por causa dos seus pecados. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, bendito seja Deus por isso. Em certa ocasião, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, queridos, para uma reconciliação com Deus, a não ser através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, diz a Bíblia, estava sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ele paga o preço. Ele, irmãos, realiza um sacrifício perfeito que possibilita o homem uma reconciliação com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida feliz neste mundo e na eternidade. Paulo é enfático, ele diz: olha, há um só Deus, não há outro Deus a não ser o Senhor nosso Deus. Aliás, essa é uma declaração de fé dos judeus antigos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outro, outros são deuses falsos.
Deus produto da imaginação pecaminosa do homem. O Deus verdadeiro é o Deus revelado através das Sagradas Escrituras. É o Deus invisível, mas que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho decide encarnar, assumiu a natureza humana para oferecer a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados, para poder possibilitar a nossa reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Glória a Deus por isso, por essa revelação da palavra de Deus. Agora, nós miseráveis pecadores podemos, através de Jesus Cristo, a voltar a ter comunhão com Deus. Foi perdida no Éden por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Queridos, isso traz para nós uma alegria intensa, saber que Deus, Ele não deixou a gente ao léu. Ele se aproximou de nós através de Jesus Cristo, de uma maneira tão extraordinária a ponto de haver uma encarnação. É que nós chamamos em teologia kenosis, é que justamente Deus, o Deus Filho, ele esvazia-se de toda a sua glória e assume a natureza humana limitada no tempo e no espaço. Felizes foram aqueles que entenderam esta grande verdade, ao olhar para Jesus Cristo e descobrir que ali não era um mero homem, mas era o Filho de Deus, bendito seja Deus por isso. Era o Verbo encarnado, o Logos divino. Agora, naquela pessoa que tinha duas naturezas, uma divina e uma humana, unidas, que nós chamamos em teologia hipostaticamente, ou seja, unidas numa pessoa, sem a perda de suas propriedades. Por exemplo, ora Jesus agia como homem, ora agia como Deus. Por exemplo, quando ele diz: tenho sede, aí estava sendo evidenciado o quê? A natureza humana do Redentor. Quando ele estava com sono, cansado, são coisas próprias da natureza humana, limitada no tempo e no espaço. Mas quando ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados, ali era a natureza divina que estava sendo evidenciada. Quando ele diz: cala-te e aquieta-te, as ondas da vida do mar da Galileia se acalmaram, o vento deixou de cessar na sua fúria, e veio aquela bonança, ali era Deus que estava em evidência, em ação. Bendito seja o nome do Senhor. Agora deixa eu dizer um negócio para você. Naquela época, as pessoas só acreditavam nisso por revelação de Deus, ou seja, os olhos espirituais sendo abertos pela instrumentalidade do Espírito Santo. A mesma coisa é hoje. É por isso que o texto sagrado diz: mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então você é uma pessoa bem-aventurada. Eu sou uma pessoa bem-aventurada. Nós somos pessoas bem-aventuradas porque nós não vimos Jesus neste mundo, no entanto nós cremos na sua existência, no que Ele fez, na revelação da palavra do Senhor através dos evangelhos, das cartas apostólicas. Nas cartas apostólicas. Muito bem. Agora, queridos, qual foi o ato magno, supremo, que possibilitou ou que credenciou Jesus como mediador? Foi a sua morte na cruz do Calvário. Olha, muita gente pensa que o maior ato que Jesus realizou foi quando chamou Lázaro lá da sepultura, depois de 4 dias de morto. Foi um ato extraordinário, né? Porque uma ressurreição, como aconteceu na vida de Lázaro, realmente é uma coisa estupenda. Porque nós sabemos pela Bíblia que quando alguém morre, a alma sai do corpo.
E todo essa engrenagem, esse mecanismo, esse organismo para de funcionar. E começa o processo de deterioração. Agora, quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, o espírito retorna a entrar naquele corpo já em decomposição, todos os órgãos começam a funcionar, o sangue volta a circular, uma coisa extraordinária. Mas não foi esse o grande ato que Jesus realizou. O ato mais importante dentro do programa Redentor foi a sua morte na cruz do Calvário. Ali na cruz, Jesus levou sobre si o pecado, os pecados de todas as pessoas. Amém? Cristo morreu, disse Paulo, pelos nossos pecados. E ressuscitou para a nossa justificação. A morte de Jesus Cristo é o ápice do programa Redentor. Foi o grande sacrifício feito pelos pecados dos homens. Jesus, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua morte na cruz, a sua morte sacrificial, permitiu com que a ira de Deus fosse apaziguada. Esta ira que está derramada sobre o pecador miserável, já condenado para o inferno, agora Jesus, ele leva sobre si os pecados das pessoas e permite essa reconciliação do homem com Deus. É por isso que Paulo canta louvor e agradece ao Senhor, dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Amém? Pois é, irmão, essa que a palavra de Deus nos revela. Veja bem, essa obra meritória, reconciliatória, medianeira, ela torna-se eficaz na vida da pessoa quando ela crê em Jesus Cristo. A obra foi realizada, foi uma única obra suficiente que atendeu todas as exigências de Deus, todas. Atendeu plenamente a justiça de Deus, mas era para se tornar eficaz na minha vida e na sua vida, é preciso que a gente acredite nessa mensagem que está sendo anunciada nesta noite. Que a gente decreta o Evangelho de Jesus Cristo. Olha, Jesus disse para a igreja representada pelos seus apóstolos no passado: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, em todo lugar. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então é preciso que o pecador, ao ouvir a mensagem do Evangelho, dê um retorno a essa mensagem com crédito, acreditando naquilo que está sendo anunciado. E quando acredita, a gente aceita a mensagem do coração. E a gente torna, a partir daquele momento, uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Uma nova criatura, uma pessoa salva, remida pelo poder do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Alguém acha a salvação de crente, como tinha um colega da Embratel que dizia, isso é mais fácil que a salvação de crente. E não é, né? Você não precisa fazer nada, você não precisa se autoflagelar, não precisa pagar penitência, não precisa dar dinheiro a ninguém para ser salvo. Nada não. No entanto, custou a vida do Filho de Deus na cruz do Calvário. E agora há uma exigência de Deus para o homem arrepender-se e crer no Evangelho. A pessoa tem que saber que é miserável e pecador e que precisa desta obra para poder ser reconciliado com Deus. Ser reconciliado com Deus. Muito bem. Esta obra, agora estou falando para os crentes, todos que estão aqui, ou quase todos, ela precisa ser compreendida e vivenciada. Ora, entre Deus e os homens é colocado quem como mediador? Jesus Cristo. Nada daqui para cima chega lá se não for através de quem?
do mediador. E nada desce de lá para nós, a não ser através do mediador. Aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso também. Queridos, olha, prestem bem atenção. O povo já está, quem dá crédito à mensagem do Evangelho, reconciliado com Deus. Glória a Deus por isso. Agora tem que ter consciência de que Deus, Ele determinou uma única maneira de você se comunicar com Ele, que é através da oração. A oração em nome de quem? Em nome de Jesus. Não pense que é a sua piedade que vai sensibilizar a Deus para responder às suas orações. Não. Deus vai ouvir as suas orações porque ela é feita em nome de Jesus, o grande mediador. Louvado seja Deus por isso. Às vezes eu ouço aqui na igreja alguns irmãos, não é todos, acho que um pouquinho, faz uma oração tão bonita e não usa da credencial determinada por Deus para ser usada pelo crente, que é o poderoso nome de Jesus. E Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Olha o que Jesus diz: e tudo quanto pedis em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu o farei. Então, quando você for orar, quando você for buscar a presença de Deus, não esqueça de pedir em nome de Jesus. Por quê? Porque a única credencial que Ele tornará agradável diante de Deus e fará Deus ouvir a sua oração, o seu clamor, em nome de Jesus. Amém? Naquele dia, disse Jesus, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja segunda. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, porque o próprio Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Quer dizer, nas minhas orações, nas minhas preces, eu tenho que entender, eu estou me dirigindo a Deus, Pai, impulsionado pelo Espírito, mas em nome de Jesus, o mediador. Louvado seja Deus por isso. Amém? Aí você vai sensibilizar o coração do Pai, porque você está orando em nome de Jesus. Não está orando em seu nome, nem o nome de A, B ou C, em nome de Jesus. Não esqueça disso, irmãos. Teve um colega nosso aqui, nas orações, ele dizia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu digo, não faça isso não. Você ora ao Pai em nome de Jesus. A credencial que Ele mesmo determinou que fosse utilizada para ter acesso à presença de Deus. Estou falando para crentes, pessoas que já professam a fé em Jesus Cristo. E o que às vezes entristece é que muitos irmãos nem sequer estão orando ao Senhor. Nós temos dificuldade de trazer o povo para orar do Senhor nos dias convencionados. Estão perdendo a bênção de usufruir da presença de Deus e de levantar a sua voz em oração ao Senhor. Observe que Paulo aqui, ele diz o seguinte: portanto, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, querido, precisamos investir mais na oração. Amém? Precisamos usar mais esse cartão de crédito que Deus nos deu, que é o poderoso nome de Jesus. Usar essa credencial quando nós nos apresentamos diante de Deus, porque Deus não vai ouvir oração a não ser através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mediador. É o único caminho, a única verdade, a única vida. E a mesma coisa, as respostas de Deus vêm através de Jesus Cristo, para você. Os irmãos que cantam ao Senhor, por exemplo, a igreja. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: portanto, ofereçamos sempre por Ele
ele quem? O mediador, né? A Deus, sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que professam o seu nome. Aí Pedro diz o seguinte: e chegamos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A sua voz não vai impressionar a Deus, saiba disso. Você pode ter a voz angelical, mas se você, quando abrir os seus lábios para louvar a Deus, não entender que Jesus é que está aperfeiçoando esse louvor para ser entregue ao Pai, você não vai agradar a Deus. Isso muda, queridos, a nossa postura no meio da igreja, no meio do povo de Deus, nas nossas celebrações. E, como eu falei, também as bênçãos descem dos céus para nós através de Jesus Cristo. É o único caminho, não tem dois caminhos. Aí agora o texto diz que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que você tem, que você é, vem dos céus, queridos. Ou muito ou pouco. Vem dele. E a gente precisa aprender a ser grato ao Senhor. Pessoas, às vezes Deus abençoa tanto, dá tanta coisa boa, abre porta aqui, porta acolá, e a pessoa nem sequer vem para agradecer. Lembre-se dos 10 leprosos. Lembre-se daquele episódio. Estavam 10 homens com a vida estragada, a vida, digamos assim, marginalizada, porque a lepra no Antigo Testamento, a lei era muito exigente, a pessoa não poderia se aproximar de ninguém, era considerada imunda, teria que viver separado das outras pessoas, das suas famílias, né? E aqueles 10 homens tiveram o privilégio de se encontrar com Jesus, levantar a sua voz: mestre, tem misericórdia de nós. Jesus disse, de mostrar os sacerdotes, eles foram e foram curados, pediram e foram atendidos. Amém? Mas o texto diz que só um voltou para agradecer a Jesus pela bênção que receberam. E às vezes Deus nos cumula de bênçãos em todas as áreas, a gente esquece de agradecer. Alguém já disse, irmãos, como maravilhoso o Senhor é ter tão pouca coisa para pedir e tanto para agradecer. Seja grato ao Senhor. Tiago disse o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Uau! Descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. João diz que a graça e a misericórdia vieram através de Jesus Cristo. Deus que trata com graça, com misericórdia, por causa de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus. Amém? Então Paulo tinha toda a razão de dizer: olha, Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e diz o seguinte: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Bendito seja Deus por isso. Portanto, queridos, o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Através dele somos, através dele, somente dele, temos acesso ao Pai, bem como recebemos as bênçãos do Pai. Portanto, creamos de coração em Cristo e o aceitemos como Salvador e Senhor, se você ainda não fez isso, e vivamos para a glória dele. Que Deus te abençoe, que dê graça, que você se apegue mais a Jesus Cristo, se interesse mais por ele, porque ele é o personagem central de todo o programa redentor. Amém? É o Senhor Jesus Cristo. Devemos amá-lo, servi-lo de coração e viver para a glória dele, porque ele desceu da glória para abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida e a vida da igreja. Amém? Feche os olhos e agradeça ao Senhor nesta noite, porque Jesus é o nosso grande mediador. Amém? Através dele nós temos acesso ao Pai.
E através dele nós recebemos as bênçãos do Pai Celestial, louvado seja Deus por isso. Pai, nós queremos manifestar nossa gratidão nesta noite pela Tua Palavra, pela revelação que ela nos trouxe, que nos traz, que Jesus é o grande mediador entre o Senhor, nosso Deus, e o miserável pecador. Te louvamos, ó Deus, porque Jesus já realizou o ato que permitiu essa reconciliação. E pedimos que Tu abras os nossos olhos espirituais para entender esta grande verdade revelada em Tua Palavra e viver em função dela, para a Tua glória, para o Teu louvor. Abençoe a igreja nesta noite, abençoe todos quando se encontram aqui nesse santuário e que esta bênção seja extensiva a todas as nossas famílias. Essa é a nossa oração que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém.